Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre uma empresa que a gente não atualiza há algum tempo aqui no canal, que é a Sanepar, dentro do setor de saneamento, um setor que a gente sabe que é a prova de bala, um setor perene, um setor sólido, então vamos avaliar a Sanepar, que é uma ação também muito querida por investidores que buscam a formação de uma carteira previdenciária. A gente não atualiza ela há algum tempo aqui no canal, então vamos direto para o vídeo, mas antes já peço sua inscrição aqui no canal, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos direto para o painel do AGF+, porque a gente tem já aqui ranqueado os maiores dividend yields projetados para 2022, o AGF+, já dá isso mastigado pra gente, então já bota no ranking aqui pra gente. Então a gente já tem aqui na 21ª colocação com 7,84 de yield projetado para 2022, a SAPR4, a Sanepar. Então a plataforma da AGF+, é muito boa porque ela já dá mastigado isso pra gente, já dá o preço teto, já dá o mapa do dividendo inteligente, que é justamente quando uma empresa historicamente costuma anunciar dividendo. Então se você quer testar essa plataforma por 7 dias gratuitos, link na descrição, não deixe de dar uma olhada, isso ajuda muito na sua tomada de decisão. Então vamos direto aqui à análise de Sanepar SAPR4. A gente tem então pelo AGF+, um dividend yield projetado de 7,84% para 2022, lembrando que isso é uma projeção, não existem garantias nesse mercado, e isso então faz um preço teto de 5,24. Então, com esse dividend yield, a gente tem 0,31 por ação de centavos de SAPR4, isso faz um preço teto de R$ 5,24. O que significa? Ou seja, o preço teto é o limite que você pode comprar uma ação para ter um dividendo projetado de pelo menos 6%. Então, até R$ 5,24 você pode comprar SAPR4 para ter direito de receber, para ter um dividend yield projetado de pelo menos 6%, que dentro da filosofia Barsi de investir, dentro do jeito Barsi de investir, é o mínimo que a gente busca, o chamado 0,5% ao mês ou 6% ao ano. Outro detalhe, a gente vê que a SAPR4 ela vale mais a pena do que a SAPR3 e do que a SAPR11. SAPR11, ações ordinárias da Sanepar, projeta um dividend yield de 7,56 e a SAPR11 7,20. Então é legal também aqui no AGF+, que você já vê detalhadamente qual ação da empresa vale mais a pena. Será preferencial, será ordinária ou será unit? Isso o AGF+ já dá detalhado pra gente, então muito boa a plataforma. Mas vamos direto para Status Invests agora, justamente analisar alguns indicadores fundamentalistas, começando aqui, como vocês sabem, eu gosto de ver onde está o topo histórico da ação. Então a gente tem aqui a SAPR4, topo histórico em 6,75, atualmente cotada nos R$4. Então vocês sabem que eu considero isso positivo, porque só da Sanepar voltar para o topo histórico, a gente já vai ter ganhado em mais de 50% em relação à ação. Isso não é uma coisa que eu boto como prioridade numa análise, mas eu sempre gosto de dar uma olhada para ver onde está o topo histórico, porque boas ações, ações perenes, ações sólidas, ações previdenciárias, tendem sempre a longo prazo a valorizar suas cotações, porque cotações seguem resultados. Se a gente vê agora em relação ao dividend yield, vocês vão notar que a Sanepar ela tem uma média de 6,47% de dividend yield. Isso aqui é bastante elevado, é bastante significativo e é bom, porque a gente sabe que o dividend yield ele é em relação ao preço da ação naquele ano. Então, por exemplo, em 2014, 8,81 foi em relação ao preço da Sanepar aqui em 2014. Com o passar do tempo, o dividend yield ele vai sendo referente, como vocês sabem então, à cotação da ação naquele momento. Por isso o dividend yield de longo prazo ele é imbatível. Ele é onde a mágica acontece aqui numa carteira previdenciária, porque digamos que a Sanepar mantém essa média, só que ações de empresas sólidas, empresas perenes sempre tendem a valorizar, então você continua com a mesma média, só que com uma cotação maior, porque os proventos estão crescendo. Então a lógica é mais ou menos essa. A gente vê que nos últimos anos a Sanepar ela não chegou a pagar 6%, como a gente vê aqui 5,75% em 2021, 4% em 2020, 4 em 2019, aí sim, em 2018 passou dos 6%, mas 16 e 17 aqui não passou de novo dos 6%. Então, o dividend yield, na média, ele está sendo muito influenciado aqui por esses 2 anos, 14 e 15, onde a Sanepar puxou muito aqui esse dividend yield e puxou muito essa média. Então, é bom sempre olhar não só a média, mas sim ano a ano como se desenvolver esse dividend yield. Então, de certa forma, um dividend yield aí normal, um dividend yield em torno de 6%, mas nos últimos
últimos anos não chegou a alcançar 6%. Então vamos dar uma olhada em outros indicadores para ter mais base em relação à tomada de decisão. E aí a gente vem justamente para a PL, que é o preço sobre lucro por ação, atualmente em 5,32, bem abaixo da média aqui de 7,15. E vocês notam que diversas vezes desde 2016 a Sanepar trabalhou aí com PL bem superior à média, 8,17, 8,59, quase 10 aqui em 2019, onde o Bovespa estava muito valorizado. Então, pelo indicador PL, a gente pode estar em um bom momento, só perdendo para o ano passado e também para 2015. Aqui 2015 realmente foi o auge aí do desconto, diria assim, no Ibovespa, auge do governo Dilma, muitas ações descontadas, atualmente em 5,32, então em relação ao PL, uma boa oportunidade, porque se a gente olhar o histórico aqui da empresa, poucas vezes a gente teve um PL nessas cotações. E o preço sobre valor patrimonial, 0,8, ou seja, a gente está bem abaixo da média aqui, que é quase 1, 0,98 e 0,8. Isso aqui é positivo, como o Barsi fala, empresas que têm um preço sobre valor patrimonial menor que 1, praticamente não existe risco, porque só de você comprar ação, você já tem aí todo o seu dinheiro de volta e ainda sai no lucro, né? Porque o preço está abaixo do valor patrimonial por ação. Então, atualmente 0,8, algumas vezes aqui de 13, 14, 15, a gente já esteve abaixo aqui de 0,8, já chegamos a 0,38 em 2015, realmente muito descontado. No ano passado a gente fechou em 0,77, então praticamente aí no mesmo lugar que a gente fechou 2021, 0,8, bem abaixo da média aí de quase 1, 0,98, então eu vejo também como positivo em relação ao preço sobre valor patrimonial. A gente vê aqui que a dívida líquida sobre a EBITDA está controlada, aqui 1,33 estão bem controlada, e aqui os indicadores de crescimento, isso aqui é muito positivo, você nota como a Sanepar realmente vem crescendo aí seus lucros e receitas aos longos de 5 anos, então o crescimento de lucro a uma taxa composta nos últimos 5 anos de 21%, eu considero isso bastante positivo. Aqui, se a gente abrir rapidamente o mapa de proventos, vocês notam como realmente esses proventos são crescentes. Esse gráfico aqui é muito claro, realmente ao longo do tempo a gente está tendo proventos crescentes, a gente tem aqui desde 2008, então até o momento, com proventos crescentes. Isso é muito positivo. E agora chegamos no quadro que nós mais gostamos aqui no canal, que é em relação aos dividendos. E vocês vão ver que é justamente aqui que a Sanepar peca para mim em alguns pontos. O primeiro ponto é que se trata de uma companhia que ela paga dividendos semestrais, então somente 2 vezes ao ano, então a gente não tem essa frequência tão elevada. Você vê que a Sanepar ela paga geralmente em junho e dezembro, então somente semestralmente 2 vezes ao ano. Mas o grande problema realmente para mim vem aqui, que é em relação à Datacom com a data de pagamento, ou seja, a Sanepar ela anuncia a data que você precisa ter ação em carteira, por exemplo, aqui em 30/12/2020, e o pagamento desse dividendo dessa Datacom aqui foi somente em junho de 2021. Ou seja, a Sanepar demora no mínimo 6 meses para pagar, podendo chegar em alguns casos aqui, como vocês estão vendo nesse dividendo aqui de 2021, pago em junho de 2021, foi um dividendo que foi anunciado em junho de 2020. Então vocês notam que o último dividendo anunciado de junho ainda não foi pago. Então esse dividendo de junho aqui, geralmente ele é pago somente um ano depois, aqui anunciado em 19, pago em 2020. Então, esse dividendo de junho demora um ano para ser pago e esse de dezembro, geralmente 6 meses. Então, isso eu considero o ponto negativo e o ponto pelo qual, principalmente nós aqui no canal que estamos começando a montar nossa carteira previdenciária há pouco tempo, o ponto principal pelo qual a gente não investe em Sanepar hoje, porque quando você está no início, você precisa primeiro de uma frequência grande aqui em relação a pagamento de dividendos e também, principalmente, uma data de pagamento próxima à Datacom, porque você quer mais vezes ao ano uma empresa pagando dividendo, rapidamente esse dividendo caindo na sua conta, para você justamente pegar esse dividendo e agarrar as oportunidades, aumentar essa bola de neve, fazer essa bola de neve girar, aportar em boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Principalmente no começo, que você precisa justamente aumentar essa bola de neve, fazer ela girar, e também em um ano em que o Ibovespa está dando tantas oportunidades, como a gente viu aqui no painel do AGF+, diversas empresas abaixo do seu preço teto. Então, em um ano como esse, principalmente, a gente quer essa recorrência de dividendo para conseguir agarrar as oportunidades. Então, aqui para mim é a chave pelo qual, pelo menos no momento, como nós estamos no início de uma criação de uma carteira previdenciária, nós não investimos em Sanepar aqui no canal. Se a gente for ver o payout aqui da Sanepar, a gente vê que é uma média de 40%, então isso eu considero bem positivo, porque a gente quer justamente que o payout seja ali conservador, no máximo 40%, 50%, 60% no máximo, justamente para ter margem desse aumento desse payout, e o ano que ela aumentar esse payout, a gente recebeu um dividendo extraordinário. Então a gente vê que historicamente esse payout nunca passou de 50%,
50%. Então, de certa forma, é positivo, porque aquele dividend yield que a gente viu que a média é 6%, é com um payout bem controlado. Então, isso é bem positivo aqui para a Sanepar. Por fim, a gente sempre analisa os lucros da empresa, então a gente bota aqui nos últimos 10 anos e vocês veem que é lucro crescente. Isso aqui é uma ação previdenciária clássica. Vocês notam que a Sanepar tem lucros crescentes desde 2011, fechando 2020 aí com quase 1 bilhão de lucro. Então, realmente, mesmo no ano em que o mundo inteiro sofreu devido ao problema de saúde que nós estamos vivendo no mundo, que foi de 19 para 20, mesmo assim esse lucro não caiu de forma significativa, praticamente fechou aqui estável. Então, realmente, a Sanepar se mostrando uma ação perene, uma ação sólida. E por que ela é chamada de uma ação previdenciária? Uma ação que dá lucros constantes desde 2011, dentro do setor de saneamento, que é um setor perene, um setor sólido, um setor resiliente. Todo mundo precisa pagar sua conta de saneamento básico. E, então, por isso, o setor de saneamento e a Sanepar que está dentro dele é considerado uma ação previdenciária. Então, essa foi a análise da Sanepar de hoje. Mais uma vez, aqui no AGF+, como vocês sabem, a gente já tem aqui a projeção de dividend yield de diversas empresas. Então, se você quer testar 7 dias gratuito, o link está aqui na descrição. Não deixe de dar uma olhada, isso ajuda muito em relação à tomada de decisão. Então, mais uma vez aqui, Sanepar, no momento, a gente pode concluir que realmente é uma empresa boa, uma empresa perene, uma empresa sólida. Porém, no início, a gente quer frequência de dividendo, a gente quer dividendo constante e a gente quer dividendo caindo rápido na nossa conta. E por isso, atualmente, nós não investimos em Sanepar, preferimos focar nossos aportes na Copasa, no setor de saneamento, como a gente já fez diversos vídeos aqui no canal. E é isso, investidor. Me conta, você tem Sanepar, ou você prefere Copasa, ou você prefere outra empresa do setor de saneamento? E também, o maior treinamento de investidores do Brasil está com vagas abertas e limitadas somente até o dia 24. O Jeito Barsi de investir, o treinamento aqui do AGF, tem suas vagas limitadas, então não deixa de ver também. O link está na descrição, com outros muitos benefícios. A gente tem bônus para você que quer começar a investir na corretora Clear, R$ 70 por ativar sua conta. Então não deixe de conferir aqui na nossa descrição diversos benefícios para vocês. E é isso, investidor. Salve, salve, fluxo dividendo inteligente.